Então, pessoal, retomamos a nossa aula. Vamos estabelecer uma ordem no conjunto dos números reais. Vamos considerar que tenhamos dois números reais A e B. Bom, se eu disser que o sentido vai de A para B nessa reta, então estou afirmando que A é menor do que B. Se A é menor do que B, isso não é uma igualdade, é uma desigualdade, correto? Então nós temos ali uma desigualdade. Vou colocar aqui exemplos de desigualdade. 0 é menor que 7/4. Menos 150 é menor que menos 1. Apesar de 150, possuir mais algarismos, ele é um número menor. Propriedade. Se nós pegarmos esses dois números aleatoriamente, A e B, só vai ocorrer três possibilidades. Nenhuma mais, nenhuma menos. Pode acontecer de A ser menor do que B. Pode acontecer de B ser menor do que A. E acontecer de os dois serem iguais, correto? Então essas três possibilidades é possível se observar. Agora, como posicionar esses dois números reais qualquer? Bom, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que esses dois números são racionais. E se eles são racionais, vamos considerar que esse denominador pode ser escrito de forma positiva. Então, m sobre n é um número em que n é um número positivo. Perdão, deixa eu me retratar aqui. Vamos considerar que m e n são números reais e que n e q são números positivos, certinho? Positivos, maior que zero. M sobre n vai ser menor do que P sobre Q se mq, novamente aqui a multiplicação cruzada, for menor que P vezes n. Se isso acontecer, se mq for menor do que P vezes n, então m sobre n é menor que P sobre Q. Vamos fazer um teste aqui nessas duas frações. Menos 3/6 e 1 sobre menos 2. Será que menos 3/6 é menor que 1 sobre menos 2? 1 dividido por menos 2? Bom, vamos reescrever essas frações de uma maneira que n e q apareçam positivos aqui. Menos 3 sobre 6, menos 3/6, é menor que menos meio. Bom, vejamos que o 6 e o 2 aparecem aqui de forma positiva. Agora vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, menos 3 vezes 2, primeira multiplicação, é menor que menos 1 vezes 6. Esse aqui é o número 6, belezinha? Cortou um pedacinho ali, mas é o número 6. Menos 3 vezes 2, negativo com positivo, fica negativo, 6. Então, vai dar menos 6. É menor que o 1 é negativo e o 6 é positivo, vai ficar negativo. Então, 1 vezes 6, 6. Ou seja, menos 6 é menor que menos 6. Vejamos que essa expressão não é verdadeira. As duas frações elas são equivalentes, ou seja, são iguais. Outras possibilidades que nós podemos observar que acontecem com frequência. Pegando três números, A, B e C. Se o A for menor do que B, o B menor do que C, então A é menor do que C. Aí uma transitividade. Olha só, 3 é menor do que 4 e 4 é menor do que 5. Então 3 é menor do que 5. É óbvio. Se A é menor do que B, então se eu somar A com um número real qualquer e somar o B com um número real qualquer, A mais esse número C vai ser menor do que B mais esse número C. Também é evidente. 4 é menor do que 10. Se eu adicionar o número menos 1, 4 mais menos 1 vai dar 3. 10 mais menos 1 vai dar 9. E 3 vai ser menor do que 9. Bom, vamos usar esse exemplo porque ele é muito interessante. Tem muitas coisas matemáticas que a gente faz que é totalmente, digamos assim, errado. Sabemos que dá certo e por isso usamos.
Vejamos aqui. X menos 6 é menor do que 9. Às vezes nós afirmamos, né? O 6 é negativo, vai para o outro lado positivo. Bom, mas se eu usar essa propriedade, que eu caio nessa condição. Olha só, x menos 6 é menor do que 9. Para desaparecer com esse menos 6, eu vou somar mais 6. Porque aí vamos ter um 6 negativo e um 6 positivo. Então, x menos 6 mais 6 é menor do que 9 mais 6. Uma vez que se eu acrescentar o 6 deste lado da sentença, eu devo acrescentar do outro lado também. Então, menos 6 com mais 6 vai dar 0, sobra aqui nesse lado de cada sentença, o x. E 9 mais 6, 15. Logo, para que x menos 6 seja menor do que 9, o x tem que ser menor do que 15, expresso aqui no intervalo. Olha só, x é menor do que 15. Então, o x vai do 15 até o menos infinito, correto? Bom, uma outra possibilidade aqui, ó. Se A é menor do que B, e o C é um número negativo, se eu multiplicar A vezes C e multiplicar B vezes C, A vezes C vai ser maior que B vezes C. É interessante, tem que fazer a alteração do sinal, né? Olha só, menos 3 é menor do que 4. Agora, se eu multiplicar por menos 1 e por menos 1, ambos os lados, aqui vai ter negativo com negativo, vai ficar positivo. Então, 3 vezes 1 é 3. Do outro lado, nós vamos ter o 4 é positivo, 1 é negativo, vai ficar negativo. 4 vezes 1 é 4. Então, vai dar menos 4. 3 é menor que menos 4? Não é. E por isso tem que ocorrer, então, a inversão de sinal. 3 é maior que menos 4. Se eu multiplicar aqui por um número negativo, esse sinal aqui, né, de maior e menor, vai ter que ser invertido. Intervalo de números reais. Intervalos, pessoal, nada mais é do que subconjuntos de números reais. Vou usar aqui um exemplo anterior. X é menor do que 15. Os números maiores do que 15 não entram. Só vão entrar números reais que são menores do que 15. Correto? Bom, vamos considerar que tenhamos também dois números reais, A e B, onde A é menor do que B. Temos, né, um espacinho aqui, temos os seguintes subconjuntos. Primeiro subconjunto que é possível obter nessa condição com A menor do que B. Bom, A e B é formado, né, por números que eu aqui vou chamar de x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que A é menor do que esses valores que eu vou chamar de x, e x vai ser menor do que B. Ó, A é menor do que x, então x está posicionado do lado direito de A. Temos aqui o número A, certo? Legal, né, falar o número A. Matemática tem tanta coisa bonita. E entre A e B vai estar x, porque x é maior do que A, só que x é menor do que B. Então, compreende todos esses números aqui assinalados. Agora, o A e o B faz parte? Não, eles apenas limitam o nosso intervalo. Vejamos, A é menor do que x. Então, ele não faz parte, ele é sempre menor. Por isso que essa bolinha aqui não está pintada, ao qual dizemos que ela está aberta. E x é menor do que B. O B faz parte? Também não, x vai ser menor do que ele. Logo, mantemos essa bolinha também aberta. O parênteses define que o intervalo é aberto. Bom, uma outra possibilidade. O intervalo fechado em A e aberto em B. Então, vai entrar todos os valores x, né, que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que A é menor ou igual a x. Veja só, A é menor ou igual a x. Nesse caso, o A já começa a fazer parte, porque o A pode ser igual a x. Só que o B é menor do que zero. Desculpa, o B é menor do que x. X é menor do que B, aliás. Fazendo a maior confusão aqui, né? X é menor do que B. Então, como o A pode ser igual a x, ele é menor ou igual a x, nós vamos pintar essa bolinha, vamos chamar de bolinha fechada. E o intervalo é fechado. Como x é menor do que b, então nós vamos manter aqui essa bolinha aberta.
Essa situação ela pode ser expressa também colocando aqui ó, o colchete e o parênteses. Onde está o colchete define que o intervalo é fechado, onde está o parênteses define que o intervalo é aberto. Nós podemos ter também o intervalo aberto em A e fechado em B, né? Nesse caso aqui está errado, pessoal. Aqui teria que ser A é menor do que X e X é menor ou igual a B, certinho? Então vocês consideram que isso aqui, ó, só temos aqui o símbolo de menor. Então A é menor do que X e X é menor do que B, sem esse tracinho do menor ou igual aqui. Nesse caso, então, nós teríamos aqui uma bolinha aberta e aqui uma bolinha fechada. Por quê? O A não faz parte. Quem faz parte do intervalo é apenas o B. O A apenas limita o intervalo. Por isso ele deve aparecer. Certo? Que pode ser expresso dessa maneira aqui também. Com parênteses e o colchete. E podemos ter intervalo fechado. Certo? Fechado no A e fechado no B. Nesse caso vai entrar qualquer valor x que pertence a R. Tal que A é menor ou igual a X e X é menor ou igual a B. Vejamos que A é menor ou igual, então o A pode fazer parte, ele pode ser igual a X. E X é menor ou igual a B, então X pode ser B. Ou seja, vai compreender todos os números entre A e B, porém, o A e o B faz parte. Não só limita o intervalo, eles fazem parte, que pode ser expresso dessa maneira aqui, ó. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido.